viva, bem-vindos a mais uma bancada litoral. Cá estamos para vos acompanhar neste início de noite aqui em direto na Norte Litoral TV e para vos falar do jogo do Varzim, também da Primeira Liga, que já tem praticamente um campeão garantido. Disso vamos falar naturalmente com quem temos já aqui em estúdio, João Couto, comentador desportivo Norte Litoral TV. Olá, viva João, muito boa noite. Vamos começar pela Segunda Liga, em que o Varzim também já tem praticamente garantida a sua permanência na Segunda Liga. Boa noite. Sim, praticamente as coisas estão definidas. Só um percalço enorme é que poderá tirar nesta altura o Varzim do lugar, enfim, de um dos lugares que garante a manutenção. O Varzim, que é o 10º classificado, imagina, tem 47 pontos. Portanto, o primeiro clube a disputar o play-off é precisamente o próximo adversário, que tem 41 pontos, é a União da Madeira. Portanto, o Varzim vai pela segunda vez a esta época à Madeira, depois do Nacional agora é a União, e portanto, abaixo do Varzim e até essa linha ainda tem tantos clubes que isto, enfim, tornar-se... Ainda pode dar muitas voltas, mas era muito azar. Era muito azar, era daqueles azares de todo tamanho, não há memória de uma coisa destas, se bem que tudo é possível, já vimos coisas, esta época, enfim, coisas do arco da velha, mas o futebol é assim mesmo, o futebol é como a vida, às vezes quando se pensa que está bem, dá-se um trambolhão e vem tudo por ali abaixo. Relativamente ao Varzim, pensamos que com a vitória de hoje sobre o Sporting B por 2-0, a manutenção está praticamente garantida, não há nada a colocar em causa esta permanência. Num jogo Varzim Sporting B, num jogo em que não foi assim grande a emoção em situações teve algumas jogadas de facto bem vistosas. Um Varzim que marca um golo em cada parte, imagina Estrela aos 22 minutos, marca um belíssimo golo oportuno ao segundo posto, numa jogada de insistência do Rubem Macedo. Varzim que se mostrou uma equipa não muito dominadora, mas eficaz e perigosa perante uma equipa do Sporting que tem ali bons valores, há ali gente de facto com boa capacidade, mas que lhe falta algum entrosamento. Eu diria que por vezes notava-se que cada um procurava jogar para si e quando isto acontece não funciona, porque estamos a falar de futebol e no futebol são 11 elementos e não um ou outro. O Varzim... O futebol é um jogo coletivo, digamos. É um jogo coletivo, claro, e quanto mais prático o futebol for jogado, quanto mais prático melhor. Para o espetáculo, para o desenvolvimento da equipa, para o objetivo que se pretende, enfim, dando mostras a quem vê de que temos ali gente com algum toque, com alguma qualidade, e é isso que se pretende no futebol. Deixa-me só dizer-te, ainda prosseguindo relativamente ao jogo, dizer-te que o Varzim, enfim, apresentou uma equipa, eu diria, muito bem estruturada, com Jean Filipe do lado direito, Mário Sérgio no lado esquerdo, Rui Coentrão, por via do cartão amarelo no jogo anterior não pôde jogar, assim como Nelson Agra, e portanto dois laterais direitos, um teve que ir para o lado esquerdo naturalmente, na circunstância, o Mário Sérgio muito bem apoiado pelo Juan Telas, que é muito bom de bola, de facto é muito bom jogador, mas quando se amarra à bola é um bicho de sete cabeças. Agora é um jovem, 19 anos, imagina, 19 anos, com aqueles pezinhos, com mais amadurecimento, está ali um jogador excepcional. De resto, toda a equipa lutou, trabalhou, como disse, Estrela acaba por fazer um golo oportuno. Desta vez, Nuno Capucho deu lugar ao Babasek, retirando uma Alela, que depois acabou por entrar na segunda parte, fazendo toda a segunda parte na mesma troca com o Babasek. E, portanto, foi um Varzim que numa segunda parte acaba por não entrar bem. Há ali um deslize logo no reinício do Mário Sérgio. Eu acho que aquilo foi um passe de peito, mas o homem que é o homem, para ter um peito daqueles, enfim, tinha que ser mais eficaz, e o Sporting aqui podia naturalmente ter marcado. Não marcou, notava-se que o futebol que era aberto, era de facto aberto, mas com um Sporting um tanto ou quanto mais atrevido, e eu, numa determinada altura, quase que via as coisas mal paradas para o Varzim. Não vá o Sporting marcar primeiro, porque denotava
que aos poucos continuava a dominar o jogo, e o Varzim, enfim, custava-lhe quase que marcar o segundo golo. O segundo golo acaba por acontecer. A 8 minutos do fim, há uma falta sobre o esforçado Malele, como disse o homem que entrou nesta segunda parte, e que é impedido dentro da área. Com uma curiosidade, é impedido, é falta sobre o avançado do Varzim, e a curiosidade é esta, é que o árbitro, que veio de Lisboa, mas não é isso que está em causa, o Hélder Malheiro, um jovem, mas que ainda não é internacional, levou algum tempo a decidir. Dá-me a impressão que, eu até dizia na brincadeira aos colegas, será que ele está à espera do vídeo-árbitro? Mas nestes jogos de segunda liga não há vídeo-árbitro. Ainda não há vídeo-árbitro. Mas levava aqueles segundinhos, aquele compasso de espera. Será que o árbitro vai marcar? Não vai marcar? E toda a gente fica ali na expectativa, mas ele tem que marcar alguma coisa, tem que decidir aquele lance, ou então deixa jogar. Até que indica de facto a marca do castigo máximo, a marca dos 11 metros, e toda a gente ficou a saber que era penalti contra o Sporting. Mas foi assim um suplesse. Eu digo-te já porque este meu compasso foi o mesmo compasso do Hélder Malheiro, porque um árbitro, quando não tem dúvidas, quando é decidido e não está à espera de nada nem de ninguém, e sem vídeo-árbitro, tem que olhar para o auxiliar. E olhando para o auxiliar, e através da sinalética, o auxiliar ou é ou não é. E, portanto, todos nós ficamos ali e dizemos, porquê que o árbitro demora tanto tempo a marcar uma grande nota? Mas pronto, lá marcou o Hélder Malheiro, Nelsinho, chamado a converter, não deu hipótese. A bola entrou com uma flecha no ângulo superior direito da baliza do guardião do Sporting, e, portanto, com 2-0, o Varzim pensava que já tinha as coisas mais ou menos garantidas. Pensava, porque em cima do minuto 90... Há ali uma bola que o Tiago Valente, que é o central da equipa do Varzim, até mostrou os peitos, e continuamos nós com o peito, mostrou os peitos da marca da bola ao árbitro, mas o árbitro entendeu que a bola bateu-lhe no braço. E como tal, indicou a marca também da grande penalidade. Demorou ou não? Foi ligeiramente mais rápido, ligeiramente, mas eu diria, eu chamo-lhe esses, uns centésimos de segundo. Ligeiramente, outra vez, pronto... A fazer o filme interior do... Exatamente, quase que a memorizar a imagem, a imagem visual de que... Pronto, então marca-se penalti. E no penalti, o Paulo Vítor, o guarda-redes do Varzim, faz uma enormíssima defesa. Defendeu aquele penalti. É evidente que se o Sporting marca ali 2-1, já estamos em cima do minuto 91, portanto já estamos no tempo de compensação dado pelo árbitro. Portanto, já praticamente as coisas, mesmo que o Sporting marcasse, as coisas, enfim, iriam ficar por ali, se bem que às vezes um ou outro lance, e já vimos coisas do Arco da Velha no último lance do desafio, mas o que é facto é que não aconteceu. Paulo Vítor faz uma defesa enormíssima e, portanto, o Varzim manteve as suas balizas invioláveis e ganha por 2-0 este Sporting B. Sporting, creio que na próxima época esta equipa não irá competir nesta divisão. Penso que o Sporting é de sub-23. O Sporting vai retirar a equipa B, portanto, vamos ver depois quem é que vai descer. Nesta altura está o Real Massamá numa posição, aliás, onde já desceu o Real Massamá, tem 31 pontos, há 6, 31 e 6, 37, portanto já desceu o Real Massamá. O de cima, aquele que ainda poderá ir ao play-off, é o União da Madeira, e portanto já não há qualquer hipótese quanto a este Real. Lá em cima já temos um praticamente garantido, e depois há ali 2 ou 3 que ainda podem sonhar com a Primeira Liga. Que é o Nacional da Madeira, tem 67 pontos, depois tem o Santa Clara e a Académica de Coimbra, ambos com 63, como sabes faltam 2 jogos estas equipas. A Académica no último jogo tem que vir à Póvoa, nessa altura já o Varzim praticamente já está a pensar na próxima época, se calhar Capucho vai colocar jogadores menos utilizados, digo eu, mas mesmo que não faça isso, ele é que sabe, ele é que está à frente da equipa, ele é que trabalha com eles todos os dias. Não deixa de ser um grande jogo com a Académica. Claro, é um grande jogo com a Académica, porque pelo menos é uma possibilidade daquele espaço no estado do Varzim destinado à equipa visitante, enfim, ficar cheio. É que nos lembramos dos velhos tempos do Varzim da Académica na Primeira Liga. É claro, na Primeira Divisão. Mas vamos ver se até lá o Santa Clara não irá quebrar.
porque o Nacional está a uma vitória de subir, portanto faltará depois o segundo lugar, não é? Que será disputado entre Santa Clara e Académica, a menos que estes dois deslizem nos 2 jogos que faltam, porque tem logo ali à perda no 4º lugar com 61 pontos o Penafiel. O Arouca, depois de perder hoje em casa, tem 59, praticamente já não terá grandes possibilidades de lá chegar. Portanto, na próxima jornada, 4 horas, domingo próximo, o Varzim vai à Madeira jogar frente à União, e depois passará a faltar só uma jornada tal com a Académica de Coimbra na Póvoa. No dia 13 de maio. No dia 13 de maio, É entretanto, Fátima, nunca esqueces. Exato. Entretanto, daqui a pouco vamos voltar ao Varzim, até para falar das eleições que aconteceram durante o dia de ontem, sábado. Mas já damos um salto até à Primeira Liga. E na Primeira Liga, o Benfica ontem, digamos que ofereceu de uma beijada, abriu a avenida dos aliados para o Futebol Clube do Porto poder, já na próxima jornada, e se calhar até sem jogar, poder comemorar a vitória no campeonato. Isto porque se Sporting e Benfica empatarem, mesmo sem jogar, o Futebol Clube do Porto já é campeão. Ontem ninguém estaria à espera, João, daquele deslize, e que deslize, que tropeção do Benfica. Ninguém mesmo. Quando nós dizemos que era campeonato até ao fim, nós pensávamos que o Benfica, relativamente ao primeiro lugar, iria dar luta praticamente até à última jornada. Enfim, não é isso que está na perspectiva de acontecer, como sabes, só uma hecatombe, o Porto, diria, tem 99%, depois desta vitória na Madeira, tem 99% de possibilidades de se sagrar campeão. E como tu disseste, falta-lhe um ponto, recebe o Feirense, e o Porto não costuma facilitar nestes jogos. Poderá acontecer também, como disseste, não sabe, se os 2 grandes de Lisboa empatarem. E, portanto, vamos ter um derby de Lisboa numa luta pelo segundo lugar. E se houver empate, à noite já há festa no Porto? Pode haver já a festa no Porto, é um início de festa no Porto, que depois se vai prolongar pelo dia seguinte, com o Porto a receber então o Feirense, mas deixa-me dizer-te que por vezes os campeonatos não se perdem só nos embates com os grandes, também se perde com os pequenos. Lembramos o ano passado do Setúbal, que foi empatar ao Dragão. Esta época, então o Tondela, olha o Tondela, a ir ganhar à Luz, e portanto tudo isto vê-se que o futebol tem coisas, enfim, muito curiosas, muito caricadas. Havia muito a dizer sobre tudo isto, não é? Porque, enfim, no rescaldo da época sobram muitas coisas. Esta foi uma época de muita discussão, muita celeuma, muitos casos, muitas coisas que envolvem o futebol. Muitas coisas que ainda vão continuar a dar. E continuam a dar que falar, há muito processo que vai decorrer, vai até ao fim, e depois as coisas vão ser naturalmente apuradas e por aí fora. Agora, do que resulta no campo desportivo, no campo dentro das 4 linhas, é de que efetivamente o Porto, enfim, eu diria que, Rui, antecipando-nos já, porque não é crível que o Porto venha a perder este título, mas já pode encomendar as faixas, depois de ter ganho. Pode-se dizer que Sérgio Conceição é um grande vencedor deste campeonato? Como treinador é. Ele teve que fazer uma omelete sem ovos, ele não tinha equipa, ele teve que ir buscar os que estavam emprestados. Foi complicado. Foi muito complicado, Rui. O Porto, tal como o Benfica e o Sporting, também atravessaram as suas crises ao longo do campeonato. E o Porto, quando perde em Passos Ferreira e perde no Restelo, só tinha uma possibilidade de chegar ao primeiro lugar, era de se tornar o Benfica e indo à Luz ganhar. E foi isto que aconteceu. Porque se não fosse assim, não havia qualquer hipótese. A esta hora o Porto já estaria a 5, 6 pontos, sei lá, 7, 8 pontos por aí fora do primeiro classificado. Não foi isto que aconteceu. O Porto teve um mérito numa luta titânica, digamos, com o Benfica que só recuperou o primeiro lugar durante uma semana, mas que depois o Porto soube efetivamente dar a volta. Porto que acaba por ter esse mérito e depois, enfim, ganha o Setúbal, hoje ganha o Marítimo, e portanto não estou a ver o Porto a tropeçar, a deixar fugir, porque depois há muita festa em volta, Rui, há muita festa, há muito apoio, há muita coisa, isto motiva o jogador, isto
enfim, arrasta. Nesta Primeira Liga, João, uma coisa também que está mais consolidada ainda é o quinto lugar do Rio Ave, que caso consiga manter o quinto lugar até o final do campeonato e caso o Sporting ganhe a Taça de Portugal, o Rio Ave vai mesmo à Europa. Exatamente, dá-lhe essa possibilidade de voltar a participar na Liga Europa. Só não sei qual é a fase dessa Liga Europa, porque quer o Braga, quer o terceiro classificado vão disputar play-offs de apuramento, portanto fases de qualificação, para depois chegar à chamada fase de grupos. Mas participa naturalmente na Liga Europa, inscreve mais uma vez o seu nome nas competições europeias. O caso do Rio Ave teve uma vitória importante hoje e portanto tem mérito. Quem chega de facto nesta altura da época a uma posição dessas tem mérito e é um prémio para todo esse trabalho. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa relativamente ao derby. É que vamos ter um derby para a luta pelo segundo lugar, verdadeiramente para a luta pelo segundo lugar. Houve um empate em Alvalade na primeira volta, portanto, se as equipas voltarem a empatar, fica tudo igual e aqui prevalece a diferença entre golos marcados e feridos. E aqui o Benfica é superior ao Sporting. Digamos que ninguém vai querer jogar para o empate, porque estão em questão muitos milhões. Estão milhões por... É a Liga dos Campeões, exatamente, a qualificação para a Liga dos Campeões vale efetivamente muito dinheiro. O Benfica vai querer ganhar, naturalmente, mas o Sporting também não vai querer ficar atrás. O Sporting, que depois daquilo que lhe aconteceu na Liga Europa, não é? Daquela turbulência toda em Alvalade, o que é facto é que nunca mais perdeu. Nunca mais perdeu o jogo nenhum. Eu vou-te fazer uma pergunta marota e um bocadinho má, digamos assim. O Benfica, depois de ter feito 0 na Liga dos Campeões, merece ir à Liga dos Campeões. Não mereceria muito mais o Sporting. Eu sei que as coisas não se podem pôr assim, mas... Rui, acontece aos melhores. Isso acontece aos melhores. Mas eu respondo com uma outra coisa. Se efetivamente o Benfica nem à Liga dos Campeões chegar ao segundo lugar, é uma época muito má para um clube que tinha sido pentacampeão. Lá fora, como sabes, enfim... Não, que procurava o penta. Sim, procurava o penta. Era o tetra, ele tinha o tetra, claro, ele tinha o tetra. Uma equipa que a nível europeu foi o que foi, ou seja, não contribuiu em nada para o ranking nacional. Uma equipa que internamente nem campeonato, nem taça da Liga, nem taça de Portugal. Isto é preciso repensar tudo isto num clube grande como é efetivamente o Benfica. É preciso fazerem um apanhado e ver efetivamente o que é que correu mal, onde é que esteve mal, se esteve nos jogadores, se esteve no desinvestimento, se esteve nas apostas, etc. Porque um clube como o Benfica, eu não acredito que os casos dos e-mails, dos vouchers, das toupeiras, eu não acredito que isso dentro das 4 linhas se reflita. Isso é tudo cá fora. Toda essa envolvência, e eu não acredito que pela falta de um jogador, no caso do Jonas, o Benfica tenha que, enfim, tudo em causa, então e os outros jogadores também não têm valor. É evidente que o Jonas, quando joga, faz a diferença, naturalmente, anda lá, marca, defende e por aí fora. Agora, não se pode basear um clube só no desempenho de um jogador, por muito bom que ele seja. E até o Jonas é um bom jogador, apesar da idade. Isto nesta reta final do campeonato, terá sido a grande diferença e a grande quebra que o Benfica teve. Se bem que com os grandes também se notou isso, porque quando Marega faltou ao Porto foi o que foi, quando Bas Doce faltou ao Sporting foi o que foi, e Gelson Martins, e quando falta agora o Jonas ao Benfica, é o que é. Bom, João, vamos voltar atrás no filme para falarmos novamente do Varzim e desta vez das eleições. As eleições que são ganhas pela lista A, referente ao candidato Pedro Faria, o atual, já vinha sendo o presidente do Varzim. A lista B fica em segundo lugar com o João Gomes. 665 votos, se não me falha a memória, para o primeiro lugar, e 406 para o segundo lugar. Há uma diferença de 200 votos em 1100, sensivelmente, que acaba por não ser muito. Uma diferença de 200 votos em 1100 é um Varzim dividido nesta altura? Não, mas é um Varzim que permite
chamar a atenção de algumas coisas devido, ou por outra, é um chamado alerta à gestão de Pedro Faria. Um cartão amarelo. Eu não diria que é amarelo. Uma advertência. Uma advertência, pronto. Uma advertência verbal. Como nós costumamos na gíria, para ele se portar bem. Portar bem, no sentido, claro, de gestão do clube. Por isto, ele ganhou conforme, enfim, mais ou menos os quatro cantos da póvoa já protagonizavam de que a vitória seria de Pedro Faria. Mais voto, menos voto. Portanto, a vitória não só uma grande surpresa. Olha, como aquela surpresa americana do Trump, em que nenhuma agência de sondagem na América dava a vitória a Donald Trump. E ele acabou por ganhar e lá está. Pronto. E, portanto, só uma surpresa dessas é que daria a vitória a João Gomes. O Pedro Faria ganha, mas de facto é como dizes. 665 para 406. A diferença não é muita. A diferença, efetivamente, não é muita. Há aqui muita gente que apoiou João Gomes. Quer dizer que poderemos ter um João Gomes para uma próxima, como tivemos com Pedro Faria, que depois acabou por... Só à segunda tentativa foi que destornou Lopes de Castro, o Zé Manuel Lopes de Castro. Há 19 votos brancos. É muito voto branco. Há gente que, pronto, o cidadão é livre de votar da maneira que quer. Os 4 nulos, os nulos não faz muita enfim, porquê um voto nulo? O voto, se está rasgado ou se me enganei, regressa à mesa e pede um outro. Tem sido algum insulto, algum recado? É, porque acontece sempre. Há gente que há gente muito mazinha, digamos assim. Só for 4, pronto, não é isso que está em causa. Agora, o que suscita efetivamente alguma estranheza são 406 votos de João Gomes, o que significa que há muita gente que apoia o Pedro Faria, mas também o Pedro Faria tem que olhar para estes 406 e ver que há aqui... E são 400 e tal, isto era em 2.600 associados que tinham o direito a votar, por via das cotas em dia, etc. Mas deixa-me, relativamente a isto, e durante 3 anos, vamos ter, portanto, a continuidade de Pedro Faria. Mas deixa-me dizer-te o seguinte relativamente a estas eleições. Eu não gostei de ver no sábado apenas e só uma mesa de voto. Uma mesa de voto com 2 listas e toda a gente sabia que iriam ser concorridas, porque tudo isto foi muito badalado. Até nós trouxemos aqui até ao estúdio os 2 candidatos, cada um disse de sua justiça, tentando mobilizar o eleitorado e as pessoas mais próximas, mas eu acho que para um ato eleitoral destes merecia pelo menos 2, porque não 3 mesas de voto. Isto porquê? Para não chegarmos ao estádio para votar e vermos uma fila de mais de 50 metros. E depois a fila, com algum tempo de espera, a fila parecia que nunca mais andava. Eu falo por mim, que queria votar, mas que, devido depois a compromissos profissionais, acabei por não votar, sabendo que apenas e só uma mesa de voto é que estava ali. Eu acho que isto já não se admite num clube como o Varzim, um clube com 100 anos. Muita gente terá desistido de votar precisamente por falta de... Exatamente. Se votaram 1094, teriam votado 1500 ou 1600, ou por aí fora. Porque as pessoas... Não há pachorra. Hoje não há pachorra para se estar numa fila. Já bastava aqui há uns anos, quando se tinha que se entregar o IRS, e hoje nem assim é. E, portanto, penso que houve aqui algum esquecimento, alguma falta de cuidado por parte de quem gera tudo isto. É a mesa da Assembleia Geral do Varzim. Se não tinha gente, eu não me gostava nada a oferecer-me. Até eu me oferecia para ir para lá, com tempo e horas, naturalmente, e até estava numa mesa daquelas, porque, repara, quem estava na mesa era um secretário da Assembleia Geral, eu acho que era o secretário ou relator da Assembleia Geral, e depois um elemento de cada uma das listas. Não gostava nada de terem mais uma mesa ou 2, e evitava-se aquela fila que cá fora quem passava e não sabia, dizia, ui, o que é que se passa no Varzim? Futebol não há, futebol era só no domingo. Para pagar cotas, as pessoas não acreditam que tanta gente esteja ali parada há tanto tempo para pagar cotas. Não, eram as eleições no Varzim, mas penso que de futuro, enfim, tem que haver este cuidado, porque eu, como sócio há quase 40 anos, acabei por não votar. E tinha toda a intenção de votar. Aqui há uns anos, também, não desta forma, mas de uma outra, um célebre Presidente da Assembleia Geral impediu-me também de votar.
Expliquei-lhe porquê que tinha chegado atrasado, tinha estado a trabalhar e, portanto, as urnas tinham fechado há 2 minutos ou 3 e fui impedido por esse Presidente da Assembleia Geral. Eu acho que somos todos varzinistas. Eu, pelo menos, sou. Nessa altura, não me deixaram. No sábado, enfim, eu olhei para aquele cenário e disse: ui, isto nunca mais é sábado, apesar de ser no sábado, mas isto nunca mais é sábado, e tive que me ir embora com muita pena minha, independentemente das cotas estarem em dia ou não estarem, elas estão em dia há mais de um ano, e portanto não era por isso. Mais uma vez, não tive direito a votar, ou seja, também não era eu que ia chegar junto de qualquer elemento de qualquer lista e ia-lhes pedir para passar à frente de uma fila com 50 metros de comprimento. Quem sou eu? Não, sou um sócio como outro qualquer, com os mesmos direitos e por aí fora. Se eu estivesse impedido fisicamente, aí a lei confere que devemos todos passar à frente e por aí fora, etc. Mas não foi o caso. Olha, tive que me retirar com muita pena minha, mesmo com muita pena minha. Mas isto não se faz. Porque eu não tenho 2 dias de sócio, eu não cheguei agora ao Varzinho. E, portanto, com 40 anos de sócio, praticamente com 40 anos, enfim, claro, com muita tristeza, porque o varzinismo não se vê nas presenças nas Assembleias Gerais. Não se vê nos campos de futebol, vê-se também nos atos eleitorais, nas conferências de imprensa, enfim, nos fóruns, etc, onde o clube procura, enfim, ter a sua atividade, expandir-se com a sua atividade. Enfim, paciência. Ficará para uma próxima. Se houver uma próxima. Se houver uma próxima. E fica o dedo na ferida, então, por parte do João Couto. Marcamos encontro para de hoje 8 dias, próximo domingo, se calhar já com o campeão nacional da Primeira Liga, a ver vamos o que vai acontecer, já com muita coisa definida também para o segundo lugar na Primeira Liga, e com o Varzinho, esperemos nós também, a cimentar ainda mais também a sua presença na Segunda Liga. Olhando, esperemos nós para o ano, para espreitar a Primeira. A ver vamos. João, fica marcado o encontro para 2 8 dias. Nós despedimos-nos, naturalmente, com os votos. Tenha a continuação de um ótimo domingo, tenha uma ótima semana e, então, até de hoje a 8 dias.